hoje vamos dar início ao terceiro encontro, tá ok? E é bom ver que estamos todos aqui e que continuamos fazendo a travessia, todos estão presentes. E nós precisamos lapidar o cristal que somos, né? O cristal que somos, ele também está dentro da Terra. E muitas vezes a gente vai pegar um cristal, ele está cheio de crosta, de terra. E aí não tem como a gente poder rapidamente, num passe mágico, fazer essa limpeza. Ela vai requerer um trabalho interno nosso. E isso acontece principalmente em final de ciclo. Então, como eu comentei com vocês, né? O arquétipo de peixes, ele é o último, ele encerra. É como se eu encerrasse um ciclo. Depois que eu encerro, vai nascer o novo. Tá? Então, nós, de tempos em tempos em nossa vida, nós entramos num caos imenso. É como se vivêssemos novamente o nosso parto ao chegar na Terra. Tá? E nós precisamos, nesse momento, ver a luz lá no final do túnel. Quando nós nascemos, nós não sabemos que tem aquele túnel e tem uma luz. A gente segue pelo instinto. Mas quando nós estamos trabalhando a ampliação da consciência, aí nós sabemos que existe um outro ciclo que vai iniciar, que vai ser mais confortável daquele que eu deixei. Porque aquele que eu deixei, eu já pude desenvolver tudo o que eu precisava desenvolver naquele nível de consciência. Então, quando nós já estamos muito acomodados, começam a surgir desconfortos. Tá? Podem ser atritos, podem ser coisas que são desagradáveis, aquele ambiente não é mais o nosso, eu não me realizo mais naquilo que eu estou fazendo, a minha saúde começa a ficar prejudicada. Alerta! Eu preciso parar para pensar onde eu estou, o que eu insisto ficar, né? E justifico ficar para seguir o fluxo. Né? Então, não é espernear, nem ir contra a correnteza. Tá? No arquétipo de peixes, é seguir o fluxo. Né? Vamos ver como as coisas estão acontecendo e eu vou seguir, eu vou. Né? Sem nenhuma expectativa, tá? Nem determinando como vai ser, eu não vou ter controle de nada. Gente, quando vivemos esse arquétipo, nós não temos controle de nada. E nós percebemos que nós ficamos meio jogados, né? De um lado, ficamos, vamos dizer, presos a um apego enorme, e aí quando a gente vê, a gente diz, não quero saber, não, já afasto totalmente, fico indiferente. Não é nenhum nem outro. É o processo de fluir de dentro para fora, porque esse processo, ele está falando algo para a gente. Algo que nós não captamos em nível racional. É num nível muito mais profundo. Lembrando que nós temos um cântaro, que é o nosso corpo. Tá? O espírito precisa estar dentro do corpo. Mas se tiver muita coisa dentro da mente, muitas emoções dentro do coração, tudo tumultuado, esse cântaro, ele não vai poder estar preenchido pelo espírito. Então, nessa confusão que a gente começa a viver, é importante que a gente perceba os pensamentos que surgem e as emoções que aparecem em decorrência desses pensamentos ou das situações externas. Toda a nossa aprendizagem até o último expirar é a mente e o coração, eles estarem em equilíbrio, tá? Observem que muitas vezes a gente
se depara com uma pessoa que ela é extremamente rígida, o pensamento está o tempo todo, o pensamento tá funcionando, essa energia, ela não fica só na mente da pessoa, ela não é localizada lá. Ela segue e nós captamos com o nosso coração e a gente fica desconfortável, tá? Às vezes é diferente, é uma emoção intensa, desequilibra tudo e as pessoas no meu entorno captam as minhas vibrações. Lembrando que peixes é cardume, tá? Olhem a nossa responsabilidade num momento que estamos numa grande transformação coletiva. Se eu estiver com a mente, com os milhões de pensamentos rígidos ou catastróficos, é isto que as pessoas vão estar captando e vai refletir em reações emocionais delas, que nem elas imaginam. A mesma coisa, se eu fico dentro de um processo, eu fico emocionalmente perturbada, eu perco o meu controle, o meu equilíbrio, esse meu desequilíbrio, ele vai indo para as outras pessoas que vão captar com a mente, vão refletir o que está acontecendo, tá? E todo esse grupo que está fazendo essa troca poderá seguir num fluxo catastrófico. Por isso que muitas vezes acontecem coisas em grupo que a gente diz como. Tudo depende de como cada um está trabalhando com suas emoções e seus pensamentos. Percebe a diferença de uma pessoa quando ela está meditando. Pode estar um caos em volta, ela está meditando. É incrível como atrai as outras pessoas a se sintonizarem com ela. E nós temos sempre o livre-arbítrio de escolher. Eu vou sintonizar com o turbilhão do que está acontecendo em volta, ou eu vou sintonizar com a paz que está dentro de mim. Que é aquele exercício da montanha que muitas vezes eu já fiz com a maioria do grupo aqui, tá? De estar montanha, independente das 4 estações passarem em volta. Para poder ter essa estabilidade, independente do que acontece no entorno. E é um processo realmente tumultuado. Cada vez o coletivo, ele vai estar mais alterado. Porque a gente vem de um período muito individual, né? O pessoal diz, ai, mas quanto egoísmo, quanto isso, quanto... Mas o olhar era sempre para dentro, para si mesmo. E nesses 2023 anos, né, nós tentando praticar o ensinamento de Jesus. E a gente não conseguiu. A gente não conseguiu porque nós estamos no caos ainda. Então, o processo é dentro. E nós precisamos olhar diante de tudo o que acontece à nossa volta, observar que pensamento é o gatilho dessa situação no entorno. Ou que emoção é gatilho dessa situação coletiva que eu estou vivendo. Porque nós estamos saindo do individual para o coletivo. Nós precisamos mudar a nossa atitude, que é muito centrada no nosso umbigo, para olhar e dizer, poxa, como que eu posso colaborar? Como eu posso contribuir para que o ambiente esteja melhor? E às vezes não precisa fazer muita coisa, mas uma meditação ou um serviço para ajudar alguém ou para estar desenvolvendo algo que é necessário para alguma pessoa que bateu na nossa porta ou que comentou com a gente.
Quantos trabalhos existem e às vezes dentro de casa a gente contribui enviando conteúdo de web bom, que trabalha o lado espiritual, que desperta a compaixão. Então nós não podemos dizer assim, eu não posso fazer nada. Eu posso contribuir em primeiro lugar com o meu equilíbrio, com o silêncio de toda essa turma que fala na minha cabeça, né? E acalmar as minhas emoções. Porque se eu acabo com os ruídos, né? Os ruídos de todas as falas, de todas as críticas, de todos os julgamentos, de todas as ideias catastróficas que minha mente levanta, se eu acalmo isso, já é um ganho no coletivo, porque eu não vou estar emanando essa perturbação. Se eu acalmar a água do meu coração, ótimo! Serei mais uma pessoa serena, vendo tudo com objetividade e desejando, com o amor do coração, que as pessoas também encontrem o seu equilíbrio. Tendo compaixão, quer dizer, compaixão, desejando que essa outra pessoa supere os seus obstáculos. Assim, nós estamos contribuindo em nível de frequência. E acredito que o período que a gente passou de 2020, todo mundo na sua casa, né, que no início foi uma questão que mexeu com todo mundo, mas outras pessoas começaram a perceber que elas poderiam ajudar de outras maneiras, que elas poderiam interagir de outras maneiras, e criaram meditações em grupo, várias atividades, as pessoas mesmo meditando, orando, enviando reiki. Então, nós tivemos uma mudança em 2020. Acontece que agora nós temos que olhar de uma forma muito mais comprometida. Nós temos que mudar a atitude. É outro movimento. Não adianta eu ler todos os livros espirituais que existem na face da Terra se a minha atitude for a mesma de sempre, fragmentado. Então, nós temos que ouvir o coração, precisamos nos sensibilizar com os outros, precisamos olhar situações com objetividade e pensar, como que eu posso colaborar? Sempre o mestre interno vai dar uma dica. E precisamos resgatar uma coisa muito importante nesse período em que tudo está desmoronando, né? Porque ainda não desmoronou tudo, mas vai desmoronar, vamos dizer, né? Se nós olharmos as crises que existem em todas as instituições, inclusive instituições religiosas, tá? Para nós observarmos que todo mundo é ser humano e todo mundo tem os seus pecados capitais, nós precisamos olhar que existe um outro livro que muito nos ensina por metáforas, que é o livro sagrado da natureza. Então, de que maneira vocês podem ter um espaço de contato com a natureza sem falar nada? É caminhar e sentir os pés tocando a relva, percebendo a temperatura diferente, se ela está molhada, fria, se ela está seca, percebendo os aromas no entorno, vendo os pássaros, os animais que surgem, porque isso faz parte da nossa natureza. Então, se tudo no entorno eu não tenho um espaço sagrado de estar em paz, será que num espaço da natureza eu não me reconecto de novo com Deus? Eu não me reconecto com o eu sou? Eu não encontro aquela paz e serenidade que eu perdi? Deixo para vocês pensarem.